E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 10 de outubro de 2023. Primeiro, passar para vocês um lembrete, a nossa live ocorrerá na quinta-feira, dia 12 de outubro, às 20 horas, e o link será disponibilizado no Instagram da Trend. Passando agora para o estudo, o índice futuro, o Infut hoje com alta de 0,92%, deixou este candle aqui no dia de hoje. Um candle não tão expressivo, o volume também não foi tão bom aqui nesse ponto. Mas se vocês veem aqui a tentativa de superação dessa resistência agora, que já foi um suporte importante anteriormente, que vocês veem que foi suporte, aqui tentou segurar nessa região e perdeu, então aqui poderia muito bem ser um pullback para continuar a queda, ou então que realmente ter uma superação nesse ponto e agora voltar a ser um suporte. Então é interessante o que, principalmente, que amanhã supere essas médias e deixe para trás aqui essa resistência de 116 mil. Referente aqui a um indicador importante que seria o OBV, aqui ainda mostra uma divergência de alta. Então, se compararmos este ponto em que o OBV estava nessa região e o ponto atual, vocês veem uma divergência de alta referente ao indicador e ao preço aqui, o valor do índice futuro. Em relação ao Ibovespa, o Ibovespa fechou de uma maneira até melhor, fechou com alta de 1,37%, superando aqui as médias de 80 e de 20, e aqui o volume não foi tão legal também, mas o OBV também mostra um movimento mais forte. Então, em relação ao OBV, vocês observam aqui que tem já mostrado também uma força maior. A gente tinha aqui nesse ponto uma divergência mais clara, aqui o preço, o valor do OBV, do Ibov estava nesse ponto, enquanto o OBV estava no sentido contrário, um movimento que andou, que também comentei que poderia ser um alargamento, a princípio tem se mostrado aqui essa figura, então a gente tem aqui vários toques na parte inferior e o estocástico apontando para cima, então um ponto importante, isso aqui praticamente marcando o fundo aqui desse movimento. Após isso, 3 dias com movimentos bons, né, de alta, então importante esse movimento. Agora, é interessante observar aqui no Ibov, seria a questão de uma retração de 61,8 desse movimento. Então aqui estaria bem próximo, estaria tocando aqui nesse ponto, nos 116.600. Então aqui é importante que haja superação amanhã para ir puxar aqui os 119.738, praticamente buscando aqui o topo aqui desse alargamento. Em relação ao dólar, que a gente tem o mini dólar, vocês veem um candle que deixou aqui bem interessante, este candle aqui, o candle 2, então após um movimento bem forte aqui de alta, este candle praticamente mostrando força compradora, mas aqui você já vem aqui já uma resistência, né? Então juntamente com isso aqui, o estocástico apontando para baixo, isso pelos 60 minutos, após isso uma queda mais expressiva, pelos 15, eu acho que não deixou o trap, mas aqui vocês veem também esse movimento, então aqui ficando um pouco mais preso, né? O preço aqui depois perdeu, fez o teste, caiu de maneira um pouco mais forte. Em relação aos próximos dias, os cenários, até colocar aqui no dólar futuro, acredito que fique melhor. Aqui testando esse suporte. Então, esse que era o movimento que aparentava com este candle, estocástico apontando para baixo. Agora é observar aqui justamente a parte superior aqui dessa consolidação para ver se de fato será um suporte, ou seja, então aqui tem que haver um tipo de defesa por parte dos compradores, deixar um candle aqui mostrando força compradora, ou então isso aqui já pressupõe aqui o fundo dessa consolidação novamente. Em relação aos ativos, o primeiro, o Local Web, LWSA3, é um ativo que eu tenho olhado esses dias, tem brigado aqui bem próximo à região de 61,8, que está nos R$ 6,37, e aqui vocês veem o 8º dia com volume acima da média. Então o volume tem se mostrado bom aqui nesse ponto, o OBV também já mostra uma divergência, já mostra a superação dessa região aqui, então o OBV já mostrando um pouco mais de força, praticamente no ponto aqui que seria aqui em cima. Então nós teríamos o que? O OBV tentando chegar nessa região, enquanto o preço está bem mais abaixo. Junto a isso, nós temos aqui pelo semanal essa região aqui de suporte, então nós temos essa 61,8
em que aparentemente se mostra um suporte forte aqui próximo aos R$ 6,17. Então aqui pode deixar aqui uma entrada interessante, acho que até já ativou a superação do candle da semana passada. Ativaria aqui uma operação de 1,8 com stop relativamente curto, de aproximadamente 5%, para buscar aqui, o primeiro alvo seria no topo aqui esse topo anterior, dos R$ 9,61, 47% para cima, então é um stop aceitável, né, para esse tipo de operação. Próximo ativo, Minerva, BIF3, é um ativo que me interessa pelo fato de estar no fundo dessa consolidação. O estocástico já apontou para cima um pouco aqui atrás, então mostra que pode realmente dar uma recuperada. O candle de ontem e o de hoje também são interessantes, mas o volume é o que não atrai aqui nesse ativo. Então o OBV já estava feio, deu uma segurada aqui nessa região, mas o volume realmente bem feio aqui nesse ponto. Então é interessante, nesse caso, aguardar um pouco, ver se entra um pouco mais de volume para mostrar uma operação um pouco mais assertiva aqui. Próximo ativo, Pão de Açúcar, PECAR3. Esse é um ativo que realmente, sim, eu fiquei aguardando a entrada nesse ativo. É um ativo que deixou uma operação de trap, então aqui ativou o trap no 194, praticamente chegando no alvo, que é nos R$ 3,84. O que me desanimou foi o volume. Então, da mesma maneira de Minerva, aqui vocês não veem um volume tão interessante aqui, mas já se mostram melhor aqui durante uns 10 dias. O volume acima da média, às vezes acima da média aqui é bem inexpressivo. Tanto é que a alta de hoje, vocês veem que não foi acompanhada pelo volume. Então é uma alta que já liga um sinal de alerta aqui nesse ponto. Mas assim, andou, né? Praticamente chegou no alvo. Próximo ativo, Carrefour. Carrefour, pelo semanal, deixa um cenário interessante. Aqui vocês já veem que esse ponto aqui dos R$ 8,75 já se mostra um suporte importante. Então aqui já mostra aqui um suporte bem interessante. E quando houve aqui a superação do 40, ativou aqui um 1, 2, 3 de compra. Já está andando aqui cerca de 4, quase 5% de alta. Importante, não deixou uma estratégia de compra um pouco mais definida, como objetiva, como o trap, mas ativo que tem mostrado força. Em relação ao volume, os últimos 3 dias o volume mais expressivo também, então o volume deu uma melhorada aqui nesses últimos dias. Próximo ativo, CVC. Esse aqui é um papel complicado. Esse daqui eu havia passado compra anteriormente num trap, não foi no Joy de Napoli, deu stop da operação. Havia aqui uma operação de 61.8 que ativou, quando rompeu aqui os 2,45, ativou uma operação de 61.8 que o stop era curto, comentei aqui uns 4%. E hoje, que vocês veem a projeção, alcançou o primeiro alvo desse pivô, então uma operação que andou bem, volume bem expressivo, o OBV também mostrando força e assim andou bem. Da entrada da 61.8 está andando mais de 20%, então aqui é 26%, 25% de alta. Alta de hoje 16% em CVC. Próximo ativo, CSAN, COSAN. Esse é um ativo que desse movimento de alta, esse movimento de alta mais recente, até conversando hoje com o Reginaldo, a gente conversando aqui, segurou próximo ao 61.8. É um ativo que segurou aqui nessa região semanal, se mostra interessante, e pelo diário também. A compra perfeita teria sido no dia de ontem, né? Aqui na superação desse 193, mas sim, ainda é uma operação em que posicionando bem o stop pode ser bem interessante pela simetria. Então aqui, desse movimento de 61.8, o primeiro alvo seria 24% acima, nos R$ 20,78. Ponto interessante, o OBV não mostra um sinal tão forte assim de queda, conforme está aqui o ativo, e o volume nos últimos dias tem aumentado bem. Então aqui vocês veem vários dias com volume acima da média. Interessante para realizar uma compra. Próximo ativo, Camil. Camil também, uma retração de 61.8, um ativo que subiu bem.
Após isso, está segurando aqui. No semanal mostra um candle interessante, no diário também já deixa a possibilidade de um stop um pouco mais importante, né? Stop barato aqui para a operação, um stop de 5% para um alvo, primeiro alvo, na verdade, aqui nos R$ 9,23, então seria um alvo de aproximadamente quase 18%. Então, uma operação que se mostra importante, mas o que desanima, volume aqui nesse ponto, então volume bem abaixo da média.